Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Coloque a sua intenção para esta novena. Segundo dia, Cristo, Rei no Calvário e na missa. Para isso, de braços abertos, vós pendeis do madeiro sagrado e mostrais vosso bom coração a sangrar pela lança rasgado. Para isso, no altar escondido, sob as formas de vinho e de pão, através desse lado ferido, para os filhos trazeis salvação. Ontem refletíamos sobre a providência, sobre o fato de que o mundo não é uma sucessão cega de fatos desconexos, mas sim um drama, guiado por um verdadeiro plano divino de salvação. No belo hino que escreveu sobre este mistério, São Paulo louva a Deus por ter nos escolhido, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face sem mácula e santos pelo amor. Hoje queremos meditar mais a fundo sobre o caminho que Deus dispôs para realizar este plano. Se Ele nos convida a sermos seus filhos adotivos, isto se dá através de Jesus Cristo e especialmente pela remissão dos pecados que nos vem pelo seu sangue. Jesus Cristo é, de fato, o único caminho para a nossa salvação, para resolver a encruzilhada em que nos colocara o pecado de Adão e Eva. Como somente Deus é infinito, somente Ele era capaz de um ato de reparação de valor infinito pela infinita malícia do pecado. Mas quem fosse pagar pelo pecado do homem deveria ser humano, se realmente tinha de arcar com os nossos pecados, se de verdade ia ser nosso representante. A encarnação é a maravilhosa resposta divina a este impasse. Sendo verdadeiro homem como nós, o Redentor poderia representar-nos e agir realmente por nós. Sendo também verdadeiro Deus, a mais insignificante de suas ações teria um valor infinito, suficiente para reparar todos os pecados cometidos ou que viriam a cometer-se. Para se aproximar deste mistério, São Luís Maria Grignon de Montfort imaginava uma assembleia das 3 pessoas da Santíssima Trindade, convocada por Jesus, a sabedoria eterna, para decidir a salvação do homem. O drama, no entanto, era que Deus, sendo sumamente bom, não podia ser injusto, e o pecado, portanto, não podia ser simplesmente ignorado e deixado impune. A sabedoria, não encontrando no universo algo capaz de expiar o pecado do homem, de reparar a justiça e aplacar a ira de Deus, e querendo, apesar de tudo, salvar o pobre homem que ama, encontra um meio admirável. É de pasmar. O amor incompreensível vai até os extremos. Eis que a amorosa e real princesa oferece-se a si mesma em sacrifício ao Pai, para reparar a sua justiça, para aplacar a sua cólera, para arrancar o homem da escravidão do demônio, para livrá-lo das chamas do inferno e para merecer-lhe uma eternidade feliz. A sua oferta é aceita, é tomada uma decisão. A sabedoria eterna, isto é, o Filho de Deus, far-se-á homem no momento oportuno e dentro de parâmetros estabelecidos. Nossa reconciliação com Deus nos veio, portanto, através de Jesus Cristo, homem, o único mediador entre Deus e os homens, e especialmente através de sua morte na cruz,
onde ele derramou seu sangue para a remissão dos pecados de muitos. Por isso mesmo é que o principal foco da vida de Jesus sobre a terra, o motivo pelo qual ele veio, não foram seus milagres, nem seus sermões, nem as obras de caridade que fez com os desfavorecidos. Ele não pediu para que os homens escrevessem suas palavras em uma escritura. Não pediu que sua bondade para com os pobres fosse registrada na história, mas pediu que os homens lembrassem de sua morte. E para que essa memória não fosse uma narrativa aleatória feita pelos homens, ele mesmo instituiu o meio preciso pelo qual deveria ser recordada. Aqui entendemos o valor único e insubstituível da Santa Missa, que o Concílio Vaticano II chama de fonte e centro de toda a vida cristã. Cada vez que um sacerdote católico, obedecendo ao mandato de Nosso Senhor, toma pão e vinho e pronuncia sobre eles as palavras do Mestre, torna-se presente de forma muito real aquele dramático sacrifício acontecido há 2 milênios, no Monte Calvário. O único acontecimento da história que não passa jamais. Todos os outros acontecimentos da história acontecem uma vez e passam, devorados pelo passado. Mas o mistério pascal é perpetuado a cada Santa Missa, pois a Eucaristia nada mais é que a extensão sacramental da encarnação ao longo do tempo e do espaço, a maneira com que Cristo continua a habitar de forma corpórea na sua Igreja. E assim, a cruz permanece solidamente fincada no centro do universo até o fim dos tempos. No coração do cristianismo está, portanto, a mensagem de que Deus houve por bem reverter a sentença de morte certa que pesava sobre nós, como consequência da rebelião de nossos primeiros pais. Para religar o que havia sido rompido pelo pecado, Deus dispôs que, no momento previsto, ele haveria de reunir em Cristo o que estava disperso. Instaurare omnia em Cristo, ou seja, estabelecer todas as coisas em Cristo, quando ele fosse exaltado da terra no madeiro da cruz. Jesus Cristo feito carne no madeiro e na hóstia feito pão, é assim o centro da história. Tudo converge para ele, tudo encontra nele seu sentido e sua razão de ser. Aproveitemos então desta novena para fazer um exame de consciência. Como me comporto em relação ao santo sacrifício da missa? Será que minha postura, minha pontualidade, meus trajes, minha concentração revelam que tenho consciência de estar diante do Cordeiro imolado? Peçamos a Deus a graça de uma devoção sempre maior à Santa Missa. Jesus Cristo, Rei no Calvário e na Missa. Ó amorosíssimo Cristo Rei, que para reunir num só redil os corações desgarrados, vos fizestes homem para salvar o homem, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que antes vencera. Atraí-nos para a cruz em que sois exaltado. Vós que de braços abertos pendeis da árvore ensanguentada, entregando-vos em nossos altares sob o véu do pão e do vinho. Fazei que, contemplando vosso coração abrasado de misericórdia, saibamos colher a salvação que flui do vosso peito transpassado pela lança. Amém. Senhor Jesus Cristo, Rei no Calvário e na Missa, tende piedade de nós. Ladainha de Cristo Rei. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei do céu e da terra, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei soberano de todas as nações, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei anunciado pelos profetas,
tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei entronizado na cruz, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei ressuscitado dentre os mortos, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei sentado à direita de Deus Pai, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de infinita majestade, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei exaltado no trono da graça, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de misericórdia, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de cujo lado aberto brotaram sangue e água, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei compassivo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei, autor e eficácia dos sacramentos, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei do coração que arde de amor, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que sois Alfa e Ômega, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que fostes, sois e vireis, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de cujo trono nos aproximamos confiantes, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei do qual provém toda a autoridade, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei cujo reino não é deste mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que cura toda divisão, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei ferido por nossa indiferença, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que habitais os corações, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei das famílias, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vossa é a grandeza e o poder, vosso é o reino, Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo. Fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo à vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ato de consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus. Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai sobre nós, que humildemente estamos prostrados na vossa presença, os vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos, e a fim de podermos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram, muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede Rei não somente dos fiéis, que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que estes tornem quanto antes à casa paterna, para não perecerem de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem iludidos no erro, ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que, em breve, haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa igreja, e dai-lhe uma liberdade segura e sem peias. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um polo a outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação,
Honra e glória a Ele por todos os séculos. Amém. Concede-se indulgência parcial ao fiel que recitar piedosamente este ato, e plenária quando se recitar publicamente na solenidade de Jesus Cristo Rei. Ato de consagração individual ao Sagrado Coração de Jesus. Eu vos dou e consagro, ó Sagrado Coração de Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável, ser toda vossa e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo meu coração a tudo quanto vos possa desagradar. Tomo-vos, pois, ó Sagrado Coração, por único bem do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação, remédio da minha fragilidade e da minha inconstância, reparador de todas as imperfeições da minha vida, e meu asilo seguro na hora da morte. Sê, ó coração de bondade, a minha justificação diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de mim a sua justa cólera. Ó coração de amor, deposito toda a minha confiança em vós, pois tudo temo de minha malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade. Extingui em mim tudo o que possa desagradar-vos ou que se oponha à vossa vontade. Seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em meu coração, que jamais possa eu esquecer-vos nem separar-me de vós. Suplico-vos que o meu nome seja escrito no vosso coração, pois quero fazer consistir toda a minha felicidade e toda a minha glória em viver e morrer como vossa escrava. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.